Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast do Tempo Natural. Por aqui eu explico de forma fácil e descomplicada sobre as energias das ondas encantadas, que são ciclos de 13 dias do Tzolk'in Maia. Mas calma, para acompanhar meus áudios você não precisa saber nada sobre isso. Apenas ouça e reflita sobre sua vida, e assim esse podcast se transforma em um belo processo de autoconhecimento. Eu sou Renata Barreto, terapeuta e taróloga, e espero que a cada episódio você tenha novas percepções e possa aplicar os aprendizados em sua vida. Arro Kim! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à onda encantada do espelho branco. Esse ciclo de 13 dias que começa hoje, que vem tratar das questões de verdade, de reflexão, de infinito, de ordem, e a gente vai conversar um pouco sobre essa energia, para que você possa perceber isso no seu dia a dia, para que você possa fazer algumas reflexões, inclusive, sobre tudo isso ao longo desse ciclo. Antes de falar da onda do espelho, a gente veio do ciclo anterior, que terminou ontem, que foi o ciclo da serpente, que foi um ciclo que pediu que a gente se reinventasse, que a gente saísse daquela pele antiga para uma pele nova. E por aqui, comigo pelo menos, foi um ciclo muito, muito intenso, de muitas fichas caindo, de muitas decisões, de muita transformação interna acontecendo. E eu espero que por aí também, e se você quiser compartilhar comigo o seu processo, me manda uma mensagem que eu vou adorar saber. E para esse ciclo do espelho, a gente precisa começar a olhar para a gente. Quem sou eu? Qual a minha verdade? A verdade mais profunda, a verdade mais interna, a verdade mais verdadeira. E aparentemente isso pode parecer óbvio, né? Ué, mas claro, eu sei quem eu sou. Será que sabe mesmo? Será que você vive de verdade a sua verdade? Ou você vive a verdade imposta pela sociedade, pelos teus pais, pelo teu parceiro, parceira, pelo teu meio de trabalho, enfim? Será que você realmente honra a sua verdade? Ou você está preso em padrões que não são seus, mas que precisam ser seguidos, porque assim você vai ser mais bem aceito, mais bem aceita, porque assim você vai ser reconhecida, reconhecido, valorizado, enfim. Então eu vejo muito, muito isso no consultório. As pessoas refletindo, pensando sobre isso. Na verdade, quem sou eu? Na verdade, o que eu quero? Não sei. Eu vivo essa vida aqui no automático. Eu vivo essa vida porque foi o que aconteceu, né? Um passo levou ao outro, uma decisão levou a outra. Eu já não sei mais se eu quero estar nesse relacionamento. Eu já não sei mais se eu quero estar nesse trabalho. Eu já não sei mais se eu quero me relacionar com essas pessoas, com esses amigos, enfim. Isso porque a gente não para pensar, em primeiro lugar. E segundo, porque você ir para esse novo requer você abandonar o antigo, requer você abandonar a noção de quem você achava que você era. E aí você precisa reconhecer essa nova pessoa dentro de você e validar ela. E aí, uma forma muito interessante da gente observar tudo isso que está oculto dentro da gente, porque veja, a nossa verdade, ela não é só a parte boa. A parte boa do tipo, a minha verdade é que eu... Vou dar um exemplo sobre mim. Tava eu lá, vivendo no mundo corporativo, 20 anos, né, executiva e tal. Chega uma hora que eu falo, nossa, a minha verdade não é mais essa, a minha verdade é que eu quero trabalhar com terapias, com espiritualidade, com cura, é isso que eu quero ajudar as pessoas, etc. Tudo bem, isso é uma parcela da minha verdade. Mas olhar a minha verdade também é reconhecer os meus medos, as minhas inseguranças, os meus lugares de aceitar menos do que eu gostaria ou do que eu esperaria, né, da falta de merecimento, do ter que agradar, enfim, mil coisas. Então isso também faz parte da nossa verdade, é importante, porque senão também fica parecendo que é só uma coisa de, viva o seu propósito. Não é isso que eu estou querendo dizer, é muito mais amplo e muito mais profundo. Então, como é que a gente toma contato com isso que está tão oculto, que está tão interno, né? De algumas formas, a terapia é uma forma excelente,
importante, que a terapia vai justamente jogar uma luz nas questões, vai te fazer pensar, vai te trazer reflexões, né? E vai te colocar num caminho de ressignificar as coisas, de você entender por que você faz o que você faz e o que você gostaria de fazer, né? Traz essa clareza. Um jogo de oráculo, tarô, por exemplo, também vai trazer clarezas para você. Tudo isso são ferramentas que você pode lançar mão. Mas tem uma coisa que ninguém para pensar e que faz parte do nosso dia a dia, que você vive no seu dia a dia e que é o maior espelho para você. Chama-se relações. Especialmente as relações mais próximas e especialmente os relacionamentos. Porque a pessoa que está com você, ela está espelhando você o tempo inteiro. Então, vou citar aqui o caso da Dolores. A Dolores é um personagem fictício que eu e o meu amigo Tiago Fonseca, do meu outro podcast, nós criamos para trazer os exemplos das histórias que acontecem com os nossos clientes, conosco também, né? E eu gosto muito de usar a figura da Dolores para ilustrar as coisas e trazer de uma forma mais tangível para você. Então vamos lá, Dolores. Qual que era o ponto de Dolores? Qual que era o problema da Dolores? Ela vivia um relacionamento muito tóxico. Muito tóxico. E não era só o cara que era tóxico, não, tá? Ela também era muito tóxica com ele. Só que ela não conseguia ser diferente, ela não conseguia perceber. Ou quando ela percebia, ela não conseguia fazer de outro jeito, porque ali dentro dela tinham muitas dores. Tinha medo do abandono, tinha medo da rejeição, tinha apego, tinha uma série de coisas. Então era um relacionamento altamente tóxico, altamente abusivo de ambas as partes. Ninguém ali era o alecrim dourado. E essa pessoa estava espelhando muito o que ela trazia dentro. Todas as dores, todos os medos, estava espelhando. Então, se você olhasse com essa outra perspectiva, né, saísse, desidentificasse, saísse de si e olhasse de fora, você conseguia perceber ali o medo da rejeição, o medo do abandono, o autoabandono. Isso é muito importante. Muitas vezes, quando o outro está te abandonando, quando o outro está te desprezando, para olhar. Quer dizer, não é muitas vezes não, na verdade, todas as vezes, né? Para olhar se não é você, em que nível, em que parte você está se abandonando, você está se desprezando, está se desvalorizando, etc. Então, ela vivia essa relação, foi uma relação relativamente longa e ela vivia lá naquele lugar. Até que depois de sessões e sessões de terapia, ela conseguiu sair daquela relação. E aí, como ela mudou internamente, é lógico que ela passou a trazer para a experiência dela pessoas que iam espelhar essa nova ela. Então, eram pessoas que já não eram tão tóxicas como o anterior, mas ainda mostravam para ela essa dor do abandono, essa dor da rejeição, esse medo. Né? Então as pessoas não estavam ali totalmente presentes, não estavam disponíveis, não estavam prontas para ela. E isso estava espelhando muito, né? Logicamente ela sofria com isso. E aí as sessões foram passando, ela foi melhorando, até que chegou na vida dela uma pessoa que começou a enxergar a luz dela. O que é isso? Ele começou a valorizar ela, a enxergar ela. Enxergar a Dolores, sabe? Enxergar as qualidades, enxergar a luz dela. E aí, qual foi a sensação dela, né? Quando ela começou a me trazer isso nas sessões, ela dizia assim, poxa, mas eu não sou tudo isso. Ele tá me vendo além do que eu sou. Como assim? E eu disse para ela, Dolores, ele tá mostrando para você uma face que é o pequeno ajuste que falta você ver. Ou seja, o primeiro lá espelhava totalmente as suas sombras. O segundo estava espelhando as sombras mais suaves, digamos assim, né? Um pouco mais amenas. E essa pessoa já está te mostrando sua luz. Então, começa a perceber, né, esse seu valor. Começa a perceber que você é merecedora de receber isso, que você é merecedora de receber amor, de receber reconhecimento, de receber presentes, enfim, seja o que for. Cada um depois leva isso para a sua experiência, mas é sobre perceber esses estágios, né? Então, o outro sendo um espelho, eu pergunto para você em qual estágio você está? Qual o seu próximo passo nesse estágio? Né? Então, olha para as tuas relações, os relacionamentos afetivos, porque eles são mais próximos. Mas se você não tem um relacionamento afetivo, isso também é uma informação, né? Não tem porquê. Você não quer, você tem medo, você quer, mas não consegue. Aí também tem informações, né? Então, no não ter também tem informações importantes para você. Mas aí você pode olhar para a sua relação com seus irmãos, para a sua relação com seus pais, com a relação com seus amigos. Então, por exemplo,
Tem pessoas que dizem, as pessoas não me ouvem, as pessoas não me veem. Você está se ouvindo? Você está se vendo? Aí, a partir do momento que você vira essa chave interna, automaticamente, parece milagre, parece magia, mas não é, é tecnologia. Automaticamente as pessoas mudam com você. Ou elas mudam ou elas se afastam. A vida cuida de afastar aquilo que já não está mais em ressonância com você, sabe? Porque, de fato, a gente atrai aquilo que está no nosso padrão vibratório. Isso a física explica. Outro dia eu vi um vídeo muito interessante. Eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas se eu falei, vou me repetir. Eu vi um vídeo onde um japonês tinha um pêndulo que estava setado para uma determinada frequência, vamos dizer, 432 Hz. E ele ia tocando uma tigela ou algum outro instrumento assim, com outras frequências, com outras quantidades de hertz diferentes, né? E aquele pêndulo não se mexia. A hora que ele tocou o instrumento que tinha a mesma frequência, ou seja, os 432 Hz lá, automaticamente o pêndulo começou a se mexer. Então, veja, o que isso está dizendo, né? Que as coisas que têm ressonância, que têm a mesma frequência, elas se atraem, elas se conectam de alguma forma. Então, à medida que você vai fazendo o trabalho interno pode ser tanto a terapia convencional, a terapia energética, outros tipos de terapia, a meditação, sei lá, o uso dos oráculos, né? Não importa. Esse podcast aqui, que serve, né, como uma ferramenta de autoconhecimento, porque eu te convido a refletir sobre a sua vida, né? Então, toda vez que você vai fazendo um processo, né, alguma coisa, para que você mude o seu interior, automaticamente o seu exterior começa a modificar. E uma coisa que eu costumo dizer sempre é, quando você muda, nada muda, mas tudo muda. O que isso significa? Às vezes você está no mesmo relacionamento, você está no mesmo trabalho, você está na mesma casa, mas você é outra pessoa, você percebe tudo isso, todo esse ambiente de uma outra forma, de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais positiva até. Né? E sem o falso positivo, de uma forma muito mais leve. Eu gosto bastante dessa palavra, leve. Então, durante esse ciclo do espelho, faça esse exercício, né, de olhar para cada uma das suas relações e dizer assim, o que essa relação diz sobre mim? O que o comportamento dessa pessoa diz sobre mim? E às vezes é algo que você gostaria de fazer, às vezes é algo que você quer esconder. Se você olhar com verdade, você vai ter muitos insights, muitas informações. E reconhecer também que tudo que você vê no outro, você também carrega dentro de você, de bom e de ruim. Então, se você fala, nossa, tal pessoa é muito ingrata, por exemplo. Aonde você está sendo ingrato? Com quem? Talvez com você mesmo, né? Ou então, nossa, tal pessoa é muito inteligente, tal pessoa tem uma energia muito legal. Então, você também tem. Né? O que falta para você despertar isso? Então, fica aí esse convite para que você utilize esse tempo, esse ciclo, para refletir sobre o seu reflexo nas pessoas, o reflexo das pessoas em você, como que todas essas relações trazem informação, conteúdo e autoconhecimento, se você tiver disponível para isso. E então, vamos lá, perguntar para o tarô o que o tarô tem a dizer sobre essa onda encantada do espelho. E o jogo que eu tirei foi 5 de espadas, com rainha de ouros no negativo, com 8 de copas no positivo. Então essa carta fala justamente desse lugar de você enfrentar a si mesmo, enfrentar os seus desafios, enfrentar os seus medos, enfrentar as suas sombras. Ontem mesmo eu atendi uma cliente e ela chegou num lugar que ela disse assim, poxa, eu não tinha nem ideia disso. Eu percebia essa parte, mas essa eu não conseguia enxergar de tanto medo que eu tinha de acessar, né? Então, tenha coragem de olhar para si, coragem de se encarar, coragem de buscar essa vitória interna, digamos assim. A Rainha de Ouros, né, no negativo, ela vai falar sobre não se desvalorizar, né, sobre não deixar de reconhecer tudo aquilo que é valor, tudo aquilo que é positivo em você.
e que você pode não estar olhando. Então talvez você se ache pior, inferior, não merecedor, e não é verdade. Isso é o conceito que você faz sobre você. Se você mudar o seu conceito sobre você, as coisas vão mudar na sua vida. Então você tem que agir naquilo que é possível para você, naquilo que pode estar sob seu controle. Então você não pode agir em como o outro te trata, você não pode agir em o que o outro faz ou deixa de fazer, mas você pode agir em você. Então comece a agir em você, comece a se valorizar, comece a tirar de perto de você aquilo que não te faz bem, aquilo que não te agrega, aquilo que não condiz com a sua verdade, aquilo que não é valioso para você, ainda que hoje você possa pensar que é, mas reflete melhor sobre isso. E começa a abrir espaço para a chegada de tudo aquilo que você gostaria, de tudo aquilo que você merece. E aí o 8 de copas diz assim, vai em busca do que você quer. Então, se você quer mudar de profissão, a primeira coisa é reconhecer que você quer mudar de profissão. A segunda é abrir mão, lógico que você não precisa pedir demissão, mas é abrir mão desse lugar de achar que só tem aquilo para você. E então ir em busca. Então vai em busca daquilo que é verdade para você, daquilo que faz o seu coração vibrar, daquilo que te deixa alegre, feliz, animado. Vai em busca. É uma missão sua. A sua missão é buscar a sua felicidade. A sua missão é ser feliz nessa vida, aprender com as suas experiências e encontrar esse senso de equilíbrio, de leveza e de alegria interna, genuíno, real, que não é fake, não é a partir do que você conquistou, não é a partir do que você recebe dos outros, é interno. É um lugar de paz interna que é possível conquistar se você for em busca disso. E aproveitando que nessa onda encantada vai acontecer o Dia dos Namorados, eu trago para você um convite para que você faça um jogo de tarô chamado Templo de Afrodite. Esse é um jogo onde a gente olha a perspectiva das duas pessoas na relação, o que cada uma pensa, o que cada uma sente, como são as atitudes de cada uma das pessoas dentro dessa relação. A gente fala também do futuro da relação e um conselho para você. Qual deve ser a sua postura perante essa relação? Esse jogo serve tanto para relacionamentos estabelecidos, quanto também para ex-relacionamentos ou para crushes, ficantes, etc. Aquela pessoa por quem você tem algum interesse, né? Até para ver se faz sentido você continuar ali ou não. Então, esse é um jogo que é feito de forma remota, você encomenda e eu tiro o jogo, gravo o áudio e mando para você o áudio e as imagens do jogo, você pode ouvir quantas vezes você quiser. E o valor dele é R$ 117,00 no Pix e R$ 126,00 no cartão de crédito. E se você quiser fazer a encomenda então desse jogo, você pode me chamar pela DM do Insta, @por.renatabarreto, ou no link da bio também tem mais informações sobre esse jogo. Sim, eu desejo que seja uma onda encantada, de muita reflexão, de muito encontro com a verdade e de muitas descobertas para você. Arro em Lakesh. Em Lakesh é uma saudação maia que significa eu sou um outro você. Obrigada por ouvir esse episódio, escrito e produzido por mim. Você pode conhecer mais sobre o meu trabalho e marcar atendimentos online de tarô ou terapia visitando o meu Insta, @por.renatabarreto. Te espero no próximo episódio. Até lá!